Ao terceiro dia do projeto Live Federal. Eu sou o professor Bruno Zapier e estou recebendo os professores que integram o time Supremo para fazermos uma revisão gratuita para a prova da Polícia Federal. Essa revisão ela é dedicada principalmente ao cargo de delegado federal, mas também auxilia aqueles que farão a prova de escrivão, de agente e de papiloscopista. Então, se você conhece alguém que está estudando para a Polícia Federal, encaminhe agora esta nossa live. E eu convido vocês também a participarem do Hora H, o maior e melhor evento de véspera, o evento mais efetivo do Brasil para que você possa refrescar a sua memória, para que você possa ativar a sua memória de curto prazo e acertar várias questões na prova da Polícia Federal. Para se inscrever no Hora H, entra no site do Supremo, supremotv.com.br, tem lá Hora H e o desconto de 50% vai só até amanhã. Então não perca essa oportunidade, corre no site do Supremo e se inscreve. Nesse domingo, 8 da manhã, o time do Supremo acorda cedo, a galera aqui é trabalhadora mesmo. Eu convidei uma grande amiga, uma revelação do Supremo, já dá aula há muito tempo com a gente, ex-aluna do Supremo, sigam o exemplo dessa garota, para ela dar dicas pra gente de uma matéria que eu acredito que vai ter, assim, pelo menos umas 15 questões na prova da Polícia Federal do próximo domingo. Já estão naquela adrenalina gostosa, ó, semana que vem, quem vai fazer o cargo de delegado, domingo de manhã, semana que vem, essa hora, se não tiver suspensão judicial, nós teremos a prova de delegado federal começando às 8 da manhã, 8 até 11h30, a prova objetiva de manhã e a prova discursiva e a peça na parte da tarde. Então vamos começar aqui, vou chamar ela, a galera tá chegando aí, acordando, vou chamar a Flávia Campos aqui para um papo com a gente sobre direito administrativo, hein? Vai despencar a questão de direito administrativo e direito administrativo também cai para agente e escrivão. Flavítia, que fundo bonito, como você está? Tudo bem, e você? Pô, obrigado, eu sei o quanto é difícil, né? Uma mãe com uma criancinha pequena como é a Maju, se organizar para em pleno domingo de manhã estar aqui com a gente. Você é nota 1000. Obrigado, Flavinha. E lógico, não poderia perder nunca essa chance de participar. Você tá igual eu, você tá com carinha de sono. É óbvio, né, Bruno? Eu não dormi. Maria Júlia acordou só 3 vezes essa noite. Menino pequeno é duro, né, Flavinha? É que é a vida real, né? O Potar até apareceu aqui, se eu quiser colocar filtro, mas vamos assim, com essa cara inchada, beleza, maquiada. Que legal, ó. A Carol já tá assistindo, o Ival, o time Supremo, eu tô falando, o time Supremo todo acorda cedo, rapaz, que é só trabalhador. Ó, o Carlinhos aí também, ó, todo mundo já tá acordado, Flavinha, tá vendo? Nossa. A equipe toda, todo mundo de pé. Todo dia, né? Pra tu bater papo com todo mundo, Ó o Gustavo aí, ó, Gustavo Americano teve com a gente ontem, deu um show aqui. Flavinha, vamos lá então começar a nossa revisão de direito administrativo. A galera tá chegando, já temos quase 300 pessoas aí. Vai chamando os amigos, pessoal. Revisão gratuita é bom por causa disso, né? Então vamos começar esse nosso bate-papo e eu quero saber aquela pergunta que, putz, se eu recebo, eu imagino você. Flavinha, vai cair a nova lei de licitação, a 14133 de 2021, de 1º de abril de 2021? Vai cair ou não, Flavinha? Gente do céu, acho que é uma das coisas que eu mais estou respondendo, desde o dia 1º de abril, principalmente para a prova da Polícia Federal. E a gente até conversou disso, né, Bruno? Depois quem quiser, depois que passar a prova, já pensar um pouquinho na nova lei de licitações, né? Fica à vontade, a gente tem um vídeo que está salvo lá no Instagram do Supremo sobre isso. Mas com relação à prova de Polícia Federal, não, tá, gente? Não quero que vocês se preocupem com isso, até porque o edital, ele traz expressamente, né, a 8666, a 10520. Então, ainda que a gente tenha, né, alguns entendimentos do STF com relação à possibilidade de aplicação, não imagino mesmo, principalmente para essa prova, né, que foi adiado. Né? Tenho certeza que o examinador já tinha feito essas questões há muito tempo, então eu sei que tem muita coisa para vocês se preocuparem nessa semana, isso aí tira esse peso, pelo amor de Deus, porque não precisa, eu não acredito mesmo que a nova lei de licitações seria cobrada, tá? Não vai cair, e se cair, Flavinha, nós vamos recorrer. Nós vamos recorrer junto com os alunos aí, nós vamos recorrer e vamos impugnar se vier a cair. Então, a recomendação do time Supremo é não estudem a nova lei de licitação. Se ela cair, nós vamos recorrer e vamos anular a questão, porque o edital é claro. Não se trata de uma mera alteração, é um novo regime jurídico de licitação, entendeu? Completamente diferente. Porque tem muita gente que estão falando que vai cair porque as alterações em temas já existentes no edital podem ser cobradas. Mas não é uma mera alteração.
E o edital faz, como a Flavinha falou, referência expressa a 8666. Então, meu amigo, vai estudar licitação pela lei antiga, não vai estudar licitação pela lei nova, não é isso? Óbvio que assim, né? A gente não sabe o que que passa na cabeça de um examinador, mas é isso que você falou. Se for cobrar, eu, você e com certeza todos os professores do Supremo vão ser os primeiros a sentar e fazer, ajudar no fundamento de recurso. Tem esse entendimento realmente que pode cobrar, né, alterações, mas não é, como você disse, uma alteração. É um sistema completamente novo, numa prova que estava marcada para anterior à data dessa nova lei. Então, assim, se aparecer, se der a louca, vocês podem ter certeza que a gente vai estar junto com vocês nessa e a gente vai brigar junto com vocês. Vamos estar Show lá de bola. frente da fila da briga, vai estar eu e Bruno Zampier, com certeza. Mais uma vez. Flavinha, então vamos lá. Eu sei que você vai falar muita coisa boa no hora H. Nosso hora H vai ser quinta e sexta. Quinta para escrivão e agente, na sexta para delegado. Todo mundo já está inscrito no hora H a uma altura dessa, mesmo porque o desconto acaba amanhã, como eu falei há pouco. E, Flavinha, o que você separou para a gente nesse domingão de manhã? Conta para mim. Primeiro tema, vamos lá, primeiro tema. A galera falou do meu caderninho, eu perdi meu caderninho, cara. Eu até vim aqui para anotar, mas a Carol tá anotando. E eu preciso falar isso, Flavinha, eu preciso falar isso antes de você. A Carol, que é fera do time Supremo, tá com a gente lá no Supremo Cash, ela tá fazendo um PDF com todas as dicas da Live Federal. E isso vai disponibilizar só para quem tiver no Hora H. Então, quem se inscrever no Hora H, além das dicas em PDF do Hora H, vai ganhar também as dicas da Live Federal. O que você separou? Tema 1, Flavinha. Bora lá. Lembrando que eu separei temas diferentes para o Hora H, né? Então, não é para quem falar, não preciso nem participar do Hora H, porque eu separei temas diferentes para conseguir, nessa última semana, tratar da maior quantidade de temas possível. Primeiro tema que eu separei para a gente trabalhar aqui, Bruno, é falar um pouquinho sobre organização administrativa. É sempre, né, um dos primeiros tópicos que a gente tem em editais de direito administrativo, entender um pouquinho como que a administração pública funciona. A administração, ela vai poder se organizar, acho que todo mundo se lembra disso, de duas maneiras diferentes. Ou através da desconcentração ou através da descentralização. A desconcentração é quando a gente tem a transferência de uma determinada atribuição para um outro órgão público. Né? A gente tem aquela dicasinha boba que a gente aprende na faculdade de lembrar do O da desconcentração, que é quando eu vou transferir uma determinada atividade para um outro órgão público. Todas essas quase 300 pessoas que estão aqui nos assistindo pretendem ocupar um cargo dentro de um órgão público, né, que é a Polícia Federal, junto aí com o meu amigo Bruno Zampieri. Então, a Polícia Federal, o departamento, né, da Polícia Federal é um órgão público, ou seja, surgiu, né, obviamente há muito tempo atrás, através dessa chamada desconcentração. A desconcentração, gente, é diferente da concentração, né? O contrário da concentração. Quando eu tenho a concentração, que vai existir para a gente só na teoria hoje, porque é muito difícil a gente ter isso hoje em dia, mas a concentração é quando eu tenho uma pessoa jurídica que não se divide internamente em órgãos públicos. Tem uma pessoa jurídica que exerce todas as atribuições sem se dividir internamente nesses órgãos. Né? Hoje, o comum, a gente, em todos os entes federativos, é a desconcentração. Ainda que seja um município muito pequeno, ele tem que se desconcentrar em pelo menos alguns órgãos que ele precisa ter. Né? A Câmara de Vereadores, o órgão em que o prefeito vai atuar, suas respectivas secretarias. Então, desconcentração, eu vou transferir atividades, distribuir atividades internamente dentro de uma pessoa jurídica, que são, que a gente chama, né, que surge, então, que nós chamamos de órgãos públicos. Diferente da desconcentração é a descentralização. A descentralização, ela vai acontecer quando a administração pública ela vai transferir determinadas atividades para uma outra pessoa jurídica. Se lá na desconcentração a gente lembra do O de órgão público, aqui na descentralização a gente vai lembrar do E de entidade, né? Que vai ser para a gente a mesma coisa que pessoa jurídica aqui. Então, a administração pública hoje, ela tende muitas vezes a pegar uma determinada atividade que até então ela exercia, que era uma competência dela, dada muitas vezes pela Constituição, né, Gustavo, americano, constitucional, e transferir essa atividade para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica, para não ficar colocando tudo, né, e fazendo tudo internamente dentro da pessoa jurídica. Pensando na União, que interessa para a gente aqui, a União ela se descentraliza muitas vezes. Ela transfere atividades para entidades da administração pública indireta, né, para uma autarquia, para uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, ou muitas vezes ela decide que ela nem quer criar uma nova pessoa jurídica, mas que ela quer transferir uma atividade para uma pessoa jurídica que já existe.
através daquelas formas de delegação de serviço público. A gente vai falar de delegação de serviço público lá no hora H, eu coloquei como um dos temas para a gente trabalhar. É uma das formas que a gente tem de descentralização. Então, um contrato de concessão, um contrato de permissão de serviço público, sem dúvida nenhuma, também é uma forma importante de organização da administração pública, que é descentralização. Show. Como eu já deixei para a gente falar de delegação de serviços públicos no nosso hora H, eu quis ficar com essa outra forma de descentralização hoje, Bruno, que é a criação das entidades da administração pública indireta. Quero lembrar aqui quais são as entidades da administração indireta que nós temos e quero fazer uma ressalva para uma entidade que às vezes a gente não lembra, mas que integra também a administração indireta por uma previsão legal. Tá? Vou começar com o básico, depois a gente complica um pouquinho mais, que é o que eu acredito bem que pode aparecer para a gente em prova. Quando a gente pensa nas entidades da administração indireta, nós temos basicamente 4 entidades. Nós temos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Um ponto que diferencia, claro que a gente tem diversas, né, diferenças entre elas, que não dá para eu ficar falando, não seria uma aula de 6 horas. Mas, basicamente, quando a gente pensa nessas entidades da administração indireta, é importante a gente entender a questão da natureza jurídica. A depender da entidade, ela vai ser uma pessoa jurídica de direito público, a depender ela vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. O que a gente precisa pensar aqui? As autarquias, elas vão exercer atividades típicas da administração. Então, a União, quando criou há muito tempo atrás, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, ou quando criou o Banco Central, que também é uma autarquia, a União ela queria transferir uma atividade que era uma atividade típica da União, ente federativo, mas que ele entendeu-se interessante que não era mais tão bom, tão interessante a União exercer essa função diretamente, então decidiu criar uma pessoa jurídica para exercer essa atividade. Como atividades típicas da administração pública, por exemplo, o exercício do poder de polícia, né, em determinadas entidades, em determinadas autarquias, a autarquia ela precisa ser pessoa jurídica de direito público. Não tem como a gente pensar na delegação do poder de polícia para uma pessoa jurídica de direito privado, salvo algumas exceções que eu vou trabalhar também lá no nosso hora H, que é uma questão que eu tenho certeza que vai aparecer para a gente em prova. Mas, em regra, essas atividades típicas de Estado, elas são exercidas por pessoas jurídicas de direito público. Então, a autarquia, Bruno, sempre vai ser pessoa jurídica de direito público. Não existe a possibilidade de existir uma autarquia pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, essas 4 entidades aqui, primeira, a autarquia sempre vai ser pessoa jurídica de direito público. Outra forma que a administração pública tem também de se descentralizar através da administração indireta é criando pessoas jurídicas de direito privado que vão, em determinadas situações, prestar um determinado serviço público ou que, às vezes, vão até mesmo explorar atividade econômica. Né? Em determinadas situações, a gente percebe que ela precisa intervir na atividade econômica. A atividade econômica é que, em princípio, está ali com a iniciativa privada, de competência da iniciativa privada, mas que a administração pública ela precisa intervir. Seja nos casos de imperativos de segurança nacional, que a gente tem lá no artigo 173 da Constituição, seja no caso de relevante interesse coletivo, a administração ela precisa, muitas vezes, intervir na economia. E aí ela vai fazer isso através de 2 entidades. Ou através de uma empresa pública, ou através de uma sociedade de economia mista. Então, empresa pública e sociedade de economia mista sempre vão ser pessoas jurídicas de direito privado. Empresa pública e economia mista sempre vai ter natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, porque eu não posso transferir essas atividades, eu não posso ter o exercício de uma atividade econômica, por exemplo, por uma pública. Então, exemplo, tá? Eu gosto sempre de dar exemplo porque todo mundo consegue ver na prática e conhece, né, essas entidades. Exemplos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece, né? Já foi pelo menos uma vez na Caixa Econômica pagar a conta, sei lá, ou tem conta na Caixa Econômica Federal no Banco do Brasil. Essas entidades integram a administração indireta, mas elas são pessoas jurídicas de direito privado. E, por fim, nós temos uma 4ª entidade. Diga. Vale lembrar, Flavinho, porque eu fiz uma conexão agora muito importante para a prova da Polícia Federal, que é a seguinte: a Polícia Federal ela não tem atribuição investigativa para prevenir e reprimir delitos contra sociedades de economia mista das quais a União faz parte. Exemplo, Banco do Brasil. Então, se eu tiver um assalto ao Banco do Brasil,
essa atribuição investigativa daquele crime não será da PF. Ao passo que a Polícia Federal tem atribuição investigativa para as empresas públicas da União, aquelas em que o capital é 100% da União. Então, se tiver qualquer fraude na Caixa Econômica Federal que você citou, a Polícia Federal é a polícia que irá ter a atribuição constitucional para investigar. Essa pode ser uma questão que vai cair em administrativa, em constitucional, em processo penal. Lembrem-se disso. Banco do Brasil não é PF. Caixa Econômica Federal é PF. Então, lembrem-se disso. Sociedade de Economia Mista, a PF não atua. Empresa pública é a Polícia Federal quem vai atuar. Cuidado, porque essa é uma pegadinha que sempre cai em prova da PF. Então, por exemplo, os Correios. Os Correios, está o movimento agora de privatização dos Correios, né? Privatização no sentido de abrir o capital dos Correios e as pessoas poderem comprar ações dos Correios e etc. Os Correios são também uma empresa pública, uma empresa pública federal. Então, qualquer assalto a carteiro, galera, é atribuição da Polícia Federal. Eu já cansei de estar no plantão, Flavinha, chegar o carteiro, eu estava ali entregando um Sedex, chegou um cara e, me rendeu, vai registrar lá na PF, viu, gente? Assalto a carteiro. Por quê? Porque é uma empresa pública federal. Lembrem-se dessa distinção, tá bom? É isso. Só fazendo um parêntese aqui, então, que a gente já vai lembrando de coisas que eu acho que estão ligadas uma a outra e que, obviamente, pode aparecer para a gente em prova. Em virtude da competência que a gente analisa no direito administrativo para julgar essas ações. Empresas federais, elas vão ser julgadas pela Justiça Federal, está lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição. Sociedades de economia mista, mesmo as federais, elas não são de competência da Justiça Federal, elas são de competência da Justiça Estadual. A única possibilidade que a gente tem, inclusive é uma súmula do STJ, que é a súmula 517 do STF, em que a Sociedade de Economia Mista Federal, ela vai ser julgada, ela vai ter como competência a Justiça Federal, é quando a União intervir. Se a União vem, aí ela consequentemente vai para a Justiça Federal, porque a União vai trazer consequentemente essa competência. Mas ações comum, elas são de competência, no caso da Sociedade de Economia Mista Federal, elas são da Justiça Estadual. A não ser, claro, remédios constitucionais, né? Porque aí o remédio constitucional, mandado de segurança, habeas data, depende da autoridade competente, se a autoridade é federal, é a Justiça Federal. Mas ações do procedimento comum são da Justiça Estadual, no caso da Sociedade de Economia Mista. Olha aí como é que a gente já vem vendo uma coisa a outra, né? E por que a gente está falando isso, né, Flavinho? Porque o Sebrasp, ele adora pertinência temática. O que é pertinência temática? É pensar no candidato já no exercício do cargo. Então, o Sebrasp vai colocar vocês domingo que vem, se a prova não for suspensa pela Justiça, em virtude da pandemia, mas no domingo que vem, a gente está preparando vocês para isso. A gente acha que a coisa certa a se fazer era adiar a prova, mas eu não posso ficar aqui parado, deitado em berço esplêndido, esperando a prova ser adiada. Eu tenho que deixar meus alunos na ponta dos cascos, né, Flavinha? A gente tem que fazer isso. A gente não pode ficar aqui deitado. Será que vai adiar? Vamos ficar aqui esperando. A gente não pode fazer isso. A gente tem que deixar os alunos prontos exatamente, para a prova de domingo que vem. Então, o Sebrasp, na prova de domingo que vem, se for aplicada, ele vai cobrar de você, ele vai te colocar como um policial federal. Pode ter certeza disso, ele vai te colocar como um policial federal para ver se você já está apto ou não a exercer essas funções. A isso você dá o nome de pertinência temática, né, Flavinha? E aí, para terminar, Bruno, essa parte de organização, uma quarta entidade que a gente sempre lembra, né, que integra a administração indireta, são as fundações públicas. E com relação a fundações públicas, sempre existe uma dúvida com relação à natureza jurídica, porque realmente tem divergência doutrinária, mas o que eu quero que todo mundo leve para a prova é o entendimento do STF. Para o Supremo Tribunal, a fundação pública ela pode ser ou uma pessoa jurídica de direito público, ou então uma pessoa jurídica de direito privado. Quem escolhe é o ente federativo quando for criar essa fundação pública. Então, a União vai criar uma fundação pública para uma social aí, qualquer uma atividade social. Ela pode escolher se ela vai criar uma fundação pública de direito público, que alguns autores costumam chamar até de fundação pública autárquica, né? Porque ela vai ser de direito público igual à autarquia, ou então ela pode criar uma fundação pública de direito privado. É uma possibilidade. E aí, para terminar agora, colocando a última cereja do bolo dentro de organização administrativa, Bruno, a gente sempre normalmente lembra dessas quatro que eu falei. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Só que a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei dos Consórcios Públicos, ela fala que quando é criado um consórcio público, que é aquela união de entes federativos, que tem algum
comum e que aí vão se juntar, a lei fala que quando existe, né, esse contrato de consórcio público, vai ser criada uma nova pessoa jurídica. Está lá no artigo 6º da Lei 11.107, para quem quiser conferir depois. E essa pessoa jurídica que vai ser criada em virtude desse consórcio público, ela pode ser ou uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Também, quem vai fazer essa escolha são os entes federativos quando se juntam lá para criar aquela pessoa jurídica em virtude do consórcio público. E aí, a pessoa jurídica de direito público, né, que eventualmente vier a ser criada nesse consórcio público de direito público, ele recebe nome lá no artigo 6º da Lei 11.107, que é o nome de associação pública. Então, a associação pública para a gente vai ser o quê? Esse consórcio público de direito público. Os entes federativos se juntaram, criaram um consórcio público, resolveram dar a esse consórcio público a natureza jurídica de direito público, e aí ele passou a ser chamada de associação pública. E aí o artigo 6º da Lei 11.107 de 2005 fala que a associação pública vai fazer parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Então, se eu tenho um consórcio público entre a União, o Estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte, por exemplo, essa associação pública ela vai fazer parte da administração indireta da União, da administração indireta do Estado de Minas Gerais e da administração indireta do município de Belo Horizonte. Então, a associação pública também faz parte da administração pública indireta de todos os entes consorciados, de acordo com o artigo 6º da Lei 11.107. E por que eu achei interessante lembrar desse artigo 6º da Lei 11.107? Porque o parágrafo 2º ele foi alterado recentemente. Opa, vai cair. Vai cair. Parágrafo 2º da Lei 11.107, que trata tanto do consórcio público de direito público, né, que a gente chama de associação pública, quanto também do de direito privado, ele foi alterado há algum pouco tempo, né, relativamente pouco tempo atrás, para trazer, Bruno, que tanto o consórcio público de direito público quanto o consórcio público de direito privado, eles se submetem a algumas normas de direito público. Então, eles têm que fazer licitação, vão firmar contratos com base no que a gente tem de normas de direito público, tem que fazer concurso público, mas tanto quem trabalha na associação pública, que é o consórcio público de direito público, quanto também quem trabalha no consórcio público de direito privado, deve se submeter ao regime jurídico seletista. Então, a CLT é a norma que vai ser aplicada tanto para o consórcio público de direito público, quanto para o consórcio direito privado. E parece estranho, sou estranho quando a gente fala isso, porque normalmente pessoas jurídicas de direito público vão ter regime jurídico estatutário. Só que por que o consórcio público, ainda que seja de direito público, ele vai ter regime jurídico seletista? Quero que todo mundo entenda que aí não tem que ficar preocupado em decorar essas coisas. Porque se o consórcio público ele é uma pessoa jurídica que vai existir durante determinado período ali de tempo, mas depois ele vai ser extinto, não se justificaria dar um regime jurídico estatutário em que, por exemplo, o servidor adquiriria estabilidade. Terminou o consórcio público, onde é que eu vou enfiar esses servidores públicos que têm estabilidade, entende? Então, ele tem que ter regime jurídico seletista. Então, gente, lembra disso. Está lá no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 11.107 de 2005. Tanto o consórcio público de direito público quanto o consórcio público de direito privado se submetem ao regime jurídico seletista. Tem que fazer concurso público? Tem. Porque seletista também tem que fazer concurso público. Mas é regime jurídico seletista. Não, eu aprendi isso aí, eu não sabia não. Acabei de aprender. Mas bem boa, viu? Ó, então, primeira dica, superado, organização administrativa. Vamos para a segunda dica, Flavinha. E a audiência está crescendo, a galera está acordando aí, ó. A audiência está crescendo, hein? E eu queria fazer um convite, hein? Amanhã, terça e quarta, tem evento sobre segurança pública. Você lembra do Alexandre Saraiva, aquele ex-superintendente da PF que brigou com o ministro Salles do Meio Ambiente? Lembra? Ele vai estar aqui no Supremo com a gente na quarta-feira debatendo polícia judiciária e crimes ambientais. Pô, o Saraiva é um cara foda, tem doutorado, é um cara muito bom de serviço. Vocês viram várias entrevistas dele aí na Globo News. Ele vai estar no Supremo, então se inscreve, tem nos meus stories aqui, arrasta para cima e se inscreve, porque esse evento vai ser fechado. Então, só quem tiver inscrito, vai lá nos meus stories e se inscreve. O Rogério Greco vai vir, secretário aqui de Minas, maior penalista do Brasil. Eu, Murilo, Elisa. Vai ser muito legal esse evento, lançando a nossa pós
de Segurança Pública e Polícia Judiciária do Supremo. Primeira pós, né, Flavinha, da Faculdade Suprema. Então eu quero todo mundo nesse evento aí. Mas vai ter prova da PF. Não tem problema, gente. Vai ser 1 horinha só e eu tenho certeza que vai ampliar seus horizontes até um momento de descompressão nessa semana de revisão. E quem não puder assistir agora também, nós vamos deixar até semana que vem. Então pode passar a prova da PF, você assiste, vai lá e se inscreve, tá bom? Flavinha, segunda dica. De segurança pública, afinal de contas a gente tem aí futuros integrantes da Polícia Federal, já tem que começar a entrar nesse clima mesmo. Isso aí. Segunda dica, Flavítia. Bora lá. Segundo tema que eu separei pra gente falar, porque eu não poderia deixar de falar licitações, né, Bruno? Óbvio que eu teria que falar de licitações aqui, até para deixar já todo mundo bem tranquilo. Tema delicioso para domingo de manhã. Pô, estamos aqui domingo de manhã, vamos falar de licitação. Bora falar de licitação. E aí, com relação à licitação, separei 2 pontos, tá? Rápidos pra gente falar. O segundo ponto é o que eu acredito muito pra gente em prova, pelo que você falou, né? De não só pertinência temática, que Sebrasp gosta de cobrar, mas também questões atuais e que estão na cabeça, né, do examinador. Mas vou falar rapidamente do primeiro, que eu sei que normalmente todo mundo tem dúvida, para depois eu chegar no segundo. Primeiro ponto que eu separei pra gente falar é com relação às modalidades de licitação. Na verdade, é só chamar a atenção mesmo de um ponto que eu quero muito que todo mundo se lembre, né? A gente está aí chegando na véspera da prova e eu preciso que todo mundo se lembre disso, que é com relação aos valores que a gente tem que vão diferenciar 3 modalidades de licitação, que é concorrência, tomada de preços e convite. Só lembrando rapidamente o que é modalidade de licitação aqui, né? Para quem está meio que acordando ainda e está esquecendo. Modalidades de licitação são os procedimentos que podem ser adotados numa licitação. A depender do que a administração pública vai contratar, a depender do que a administração pública pretende contratar, ela vai ter que adotar modalidades diferentes nos termos da Lei 8666 e também nos termos da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Então, eu tenho procedimentos diferentes que são adotados. E 3 dessas modalidades, que estão previstas lá no artigo 22 da Lei 8666, elas são as modalidades concorrência, tomada de preços e convite, que daqui a pouco tempo atrás não vão existir mais, porque 2 delas não estão previstas na lei nova, mas como a gente está pensando aqui na 8666, são 3 as modalidades de licitação que se diferenciam em virtude do valor. Concorrência, tomada de preços e convite. Quando a gente vai na Lei 8666, esses valores estão lá no artigo 23, ou estariam, pelo menos, no artigo 23 da Lei 8666, diferenciando concorrência, tomada de preços. Acontece que, em 2018, o presidente, à época, que era o Michel Temer, ele editou um decreto que atualizou esses valores de modalidade de licitação, que realmente tinha que ter sido feito há muito tempo, porque esses valores foram perdendo, né, a aplicação prática, se a gente for pensar em valores que estavam lá desde 1998. Então, em 2018, esses valores foram atualizados. Então, quais são os valores que eu quero que todo mundo leve para a prova? Os decretos que estão, os valores que estão lá no decreto 9.412 de 2018. Então, os valores que diferenciam tomada de preços e convite estão no decreto 9.412 de 2018. Ai, Flávia, mas eu tô olhando meu vadimécum aqui, meu vadimécum não tá com esses valores. Por uma questão óbvia, que decreto não tem força de alterar texto de lei. Então, a gente tem que fazer essa interpretação. A gente tem que chegar lá, provavelmente vai estar numa remissão. No nosso VAD policial, eu coloquei esses valores numa remissão para todo mundo lembrar. Mas eu não podia simplesmente dar um delete lá na lei e inserir com a minha mão lá o valor. Então, cuidado com isso, tá, gente? São os valores lá do decreto 9.412. Que é, no caso de obras e serviços de engenharia, R$330 mil e R$3.300.000. Então, convite é normalmente para o mais barato, tomada de preços para o mais ou menos, e para concorrência são os valores mais caros. E no caso de outras compras ou outros serviços, são outros 2 valores. Estou falando rápido, porque eu acho que isso é melhor ir lá no decreto mesmo e conferir, tá? Que é o valor de R$176 mil e R$1.430.000. Então, obra e serviço de engenharia, R$330 mil, R$3.300.000. Outras compras ou outros serviços, R$176 mil, R$1.430.000. Tá certo? Cuidado com todas as modalidades. Pregão é um ponto que a nossa banca gosta muito também. Nossa banca adora cobrar o pregão, que é usado para aquisição de bens e serviços comuns, né? Que são aqueles que eu consigo descrever no edital. Pregão não tem limite de valor, né? Tem gente que acha que pregão é só para coisa barata. Não, né? Se a Polícia Federal tá querendo comprar, sei lá, um helicóptero, que eu não tenho nem ideia de quanto custa um helicóptero, porque eu não comprei ainda. A gente pergunta pro Murilo. O Murilo anda de helicóptero toda semana, ele deve saber.
helicóptero é o Murilo. Então, a gente tem que consultar isso perguntando para ele, lá para o Garotinho Helicóptero, quanto que é um helicóptero. Mas se a Polícia Federal quiser comprar um helicóptero, se eu consigo descrever no edital, né, com as características, com as qualificações usuais de mercado, as características daquele helicóptero, pode comprar através de pregão. Como eu mal, né, sei dirigir carro, então eu não sei essas características, não. Vocês perguntam lá para o Murilo, que o Murilo sabe essas características importantes de um helicóptero. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Aí eram dois. Você falou que o segundo é o que você aposta que vai cair. Boa, isso aí. Bruno, o que acontece? A gente sabe que tem que, em regra, fazer licitação, né? Administração para firmar contratos de obra, serviços, compras, alienações. Tem que fazer licitação, está previsto lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, mas claro que tem exceção. Né? A gente tem situações em que a administração pública ela não precisa fazer licitação, ela pode contratar diretamente. São aquelas hipóteses que todo mundo morre de medo, né? Licitação dispensável, licitação dispensada, licitação inexigível. Tem uma dessas hipóteses que eu tô com uma pulga atrás da orelha já há alguns meses, que vai começar a cair muito pra gente em prova, que é a hipótese que a gente tem, uma, né, das hipóteses que a gente tem lá do artigo 24, de licitação dispensável. O artigo 24 da Lei 8666 traz hipóteses, né, de licitação dispensável, em que o administrador ele não precisa fazer licitação, e uma dessas hipóteses é no caso das contratações para emergências e situações de calamidade pública. A gente está numa situação de emergência e calamidade pública, infelizmente, há muito tempo, em virtude da pandemia. Então, uma boa parte das contratações que a gente tem tido com relação à pandemia, elas têm sido feitas como? Através de contratação direta, através dessa hipótese de licitação dispensável. Então, pensando um pouco na nossa realidade, eu acho que é um excelente ponto para cair para a gente em prova. Nas contratações de emergência ou calamidade pública, a licitação ela é dispensável. Não é necessário se fazer licitação, é possível a contratação direta. Claro que tem que explicar o preço, justificar o preço, mostrar que é uma situação de emergência ou calamidade pública, mas nós temos uma hipótese de licitação dispensável. E aí, lá no artigo 24, inciso 4, que trata dessa hipótese de licitação dispensável em virtude de emergência ou calamidade pública, tem duas condições importantes que elas têm que ser preenchidas para que seja possível essa situação de licitação dispensável. Primeiro, não é qualquer contratação da administração que pode ser contratada sem licitação. São aquelas contratações que tenham ligação com a situação de emergência ou de calamidade. Então, nas hipóteses de contratação em que tem uma pertinência, uma ligação com a situação de emergência ou de calamidade, não é necessário se fazer licitação. Parece meio que óbvio, né, a gente falar isso, mas na prática a gente sabe que não é assim. Já teve história de prefeito aproveitando de uma situação de calamidade, pós de enchente, para comprar sem licitação bola de futebol. E não é mentira, isso aconteceu realmente. Óbvio que está errado, né? Eu só vou contratar diretamente para situações que tenham ligação com a situação de emergência ou calamidade. E uma outra condição que eu acho que tem que tomar muito cuidado é com relação ao prazo. De acordo com o 24, inciso 4 da 8666, eu não posso contratar diretamente com licitação dispensável numa situação de emergência ou calamidade para contratos que vão durar muito tempo. Então, o máximo para o contrato, começando a contar da situação de emergência ou calamidade, o contrato ele tem que ser executado num prazo de 180 dias. Então, o contrato que vai ser firmado em virtude dessa situação de licitação dispensável, de emergência, calamidade, ele precisa ser executado num prazo máximo de 180 dias improrrogável, 180 dias a contar da situação de emergência ou calamidade. Muita gente criticava já esse prazo de 180 dias, porque, né, se falava e se imaginava que poderia ter uma situação de calamidade que duraria mais de 180 dias. Aí alguns falavam, claro que não, né, gente? 180 dias é muita coisa, né? Uma situação de calamidade por 180 dias. Mas estamos aí, né, há mais de um ano numa situação dessa. Mas, de toda maneira, a gente tem que levar em consideração esse prazo na Lei 8666, tá? O prazo é de 180 dias a contar da situação de emergência ou calamidade. Acho bem de prova. Eu também acho ótima para cair em prova, né? Pelo cenário que a gente está vivendo, até para ver se a galera está atualizada em relação a essa questão da emergência e calamidade. Acabou licitações? Vamos para o terceiro ponto? Acabou licitações, bora para o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto da nossa live de revisão aqui na Live Federal, Flavinha. Lei 8.112. Sempre uma boa prova, sempre vai cair.
para aparecer para a gente. Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de âmbito federal. Além, obviamente, da Lei 8.112, se aplica para a Polícia Federal a Lei 4.878, mas a Lei 8.112, ela normalmente, em provas objetivas, ela é a mais cobrada. A Lei 4.878 já foi cobrada na penúltima prova, se eu não me engano, de Polícia Federal em prova oral, mas, normalmente, prova objetiva, eles gostam muito da 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que vai regulamentar, né, desde o concurso público até chegar lá no final da carreira, né, da vida funcional. Então, ela traz todos os pontos importantes. E aí eu separei. É bom, Flavinha, você como professor de administrativa, até explicar para a galera que quer entrar na PF que a PF ela é regida tanto pela 812 quanto pela 4878, que é uma lei antiga, velha, né, lá da década de 60, que tem muito conceito aberto. Eu já fui presidente de comissão de PAD, né, de procedimento administrativo disciplinar na PF, já fui presidente umas 2 vezes desse tipo de comissão. E é uma lei totalmente anacrônica, né? Aquela lei sem muita... Então você tem que fazer uma interpretação dela à luz da Constituição, à luz da 8.112, é uma conjugação de leis. Então, o regime jurídico do servidor da PF, ele é 8.112 mais 4878. Só para deixar isso claro para todo mundo, porque pode até vir uma questão discursiva, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Que para ver se o candidato já conhece o regime jurídico ao qual ele estará submetido em sendo aprovado no concurso. Por exemplo, a 4878, ela traz pontos mais ligados, né, com pertinência com a função mesmo da Polícia Federal. E a 8.112, ela vai ser aplicada também naqueles casos em que eu não tenho previsão, né, lá na Lei 4878. Mas o regime jurídico, ele está previsto nesses dois. E aí... na 9266 também. Não é 9296. 9296 é a Lei de Interceptação Telefônica. É 9266. Então dá uma lidinha, ó. Gente, 8.112, 4878, 9266. Quem vai fazer prova da PF tem que ler essas leis, tá bom? Mas vamos lá, de 8.112, Flavinha, desculpa. Não, imagina. Aí, um ponto que eu separei aqui pra gente trabalhar com relação a 8.112, na verdade 2, mas o final é só, quero chamar a atenção de 3 súmulas rápidas do STJ, mas o primeiro ponto específico da 8.112, ponto que não só a nossa banca, mas normalmente todas as bancas, quando é uma prova de âmbito federal, gostam muito de cobrar, são as formas de provimento em cargo público. A Lei 8.112, ela traz lá no artigo 8º uma lista de formas de provimento do cargo público, que basicamente são as formas em que o cargo público vai ser preenchido. E aí, depois, nos artigos seguintes, vai até o artigo 32, vai explicando todas essas formas de provimento e tudo que deriva, né, dessas formas de provimento. Algumas a gente conhece muito, Bruno. Por exemplo, nomeação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que é uma nomeação, até porque eu sei que todo mundo aqui já imagina o seu dia de... É aquele dia que a gente fica dando F5, 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 F5 para sair a sua nomeação, para ver seu nome, para comemorar, para a família, mandar, tirar print, mandar para o WhatsApp, né? Esse dia, essa nomeação, todo mundo conhece. É uma forma de provimento que é uma forma de provimento originária. Primeiro contato, né, que eu vou ter com o cargo público, que todos aqui que estão assistindo, tenho certeza que daqui a pouco tempo, daqui a poucos meses, vão estar passando por isso e vão estar ali comemorando a sua nomeação. Só que além da nomeação, nós temos outras formas de provimento lá na Lei 8.112. Algumas são simples. Por exemplo, promoção. A promoção é quando eu vou conseguindo, né, as minhas progressões na carreira. Quando eu entro num cargo, eu normalmente, quando é um cargo de carreira, salvo na exceção que é o cargo isolado, eu normalmente vou me colocar ali numa situação em que, ao passar do tempo, seja por antiguidade, seja por merecimento, eu vou sendo promovido, eu vou subindo de classes, né? A carreira é como se fosse vários degraus em que eu vou subindo e aí eu vou sendo promovida. Também tranquilo, normalmente nem cobram muito em prova, porque é de boa, todo mundo consegue entender que é uma promoção. Mas tem outras que a gente costuma confundir muito. Basicamente, são 4 que a gente costuma confundir muito. 4, 5 ali que a gente costuma confundir muito. Eu quero só trazer, né, a prova está chegando, eu quero só trazer alguns pensamentos rápidos que eu quero que venha na cabeça de todo mundo, caso essas formas de provimento apareçam, tá? Vou começar com a primeira, que é a readaptação. O que é a readaptação? O que eu quero que venha imediatamente, né? Igual o desenho animado, assim, naquele coisinho, assim, na cabeça. Aquele balãozinho, quando a gente tiver... Eu era da Turma da Mônica, né? Então, cresci lendo Turma da Mônica. Sei exatamente esses balãozinhos, assim. De vez em quando eu até vejo uns na minha cabeça, assim, sabe? O que eu quero que venha imediatamente na nossa cabeça para dizer pra gente que é adaptação? Uma limitação física ou mental.
A gente pensar que o servidor ele sofreu algum tipo de limitação física ou mental, ele não consegue mais exercer aquela função que ele exercia em virtude do cargo, mas ele consegue talvez exercer uma outra função. O que vai acontecer com ele nesse caso? Ele vai ser readaptado. Então, uma pessoa que não consegue exercer mais aquele cargo, né, a função daquele cargo, porque sofreu uma limitação física, uma limitação mental. Não é uma limitação total, porque se for uma limitação total, ele é aposentado por invalidez, né? Mas se ele sofre uma limitação parcial, física ou mental, ele é readaptado. Vou tirar ele desse cargo e vou colocar ele num outro cargo que ele vai conseguir exercer a função. Não é justo, né, o servidor ele perder o serviço público porque ele sofreu uma limitação. Então, eu vou colocar outro cargo e ele vai, então, exercer uma outra função em virtude da readaptação. Diga. Eu vou dar um exemplo, porque eu já vi mais de uma vez acontecer na PF, o cara ser readaptado do cargo de escrivão para agente. Ele tem algum problema de ler, etc., não consegue mais digitar, não consegue mais fazer o trabalho de escrivão, ele é readaptado para o cargo de agente. Isso já aconteceu na PF já. Eu conheço acho que um ou dois casos. Então, a gente tem, lembrando que eu não posso receber menos em virtude disso. Também tem os mesmos níveis de escolaridade, enfim, mas é possível essa readaptação, tá certo? Outra forma de provimento que costuma muito aparecer pra gente em prova é a reversão. O que eu quero que imediatamente venha na nossa cabeça se aparecer reversão na prova? Volta do aposentado. A reversão ela vai acontecer quando um servidor ele foi aposentado e por algum motivo, que eu vou lembrar aqui rapidamente quais são, ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar a exercer o cargo. A reversão, eu quero que todo mundo vá depois lá no artigo 25 da Lei 8.112, porque a reversão ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Eu posso ter primeiro uma reversão no caso da aposentadoria por invalidez. Então, o servidor ele sofreu uma limitação total, não dava para readaptar, então ele teve que se aposentar por invalidez, mas ele melhorou. Fez um tratamento, enfim, melhorou, curou, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Então, ele vai ser revertido, a gente tem a sua reversão. E uma segunda hipótese que a gente tem também lá no artigo 25 é quando o servidor ele se aposenta voluntariamente, ele preencheu os requisitos lá de aposentadoria, quis se aposentar, mas depois que ele se aposentou, ele viu que, na verdade, ele não está curtindo muito esse negócio de aposentar, não. Ele gosta de trabalhar mesmo, ele gosta da atividade, ele está com saudade de trabalhar. E aí é possível a sua reversão. Só que aí a reversão, nesse caso da aposentadoria voluntária, ela não acontece de qualquer maneira. A gente tem requisitos específicos lá no artigo 25 que eu quero que todo mundo confira depois. Tá? Então, a aposentadoria tem que ter sido voluntária, ele tem que estar no máximo 5 anos aposentado, se passar de 5 anos não pode voltar mais, tem que ter cargo vago, então ele tem que solicitar, obviamente, essa reversão, então tem alguns requisitos. No caso da aposentadoria por invalidez, não, o único requisito é melhorar. Se melhorar, não existem mais os motivos da aposentadoria, beleza, volta. Na reversão, no caso da aposentadoria voluntária, a gente tem esses requisitos lá do artigo 25. Então, falei de readaptação, né? Além de nomeação, promoção e reversão. Outra forma que a gente tem de provimento é o aproveitamento. O que é o aproveitamento? É a volta da disponibilidade. O servidor ele estava em disponibilidade porque, vamos imaginar que o cargo dele foi declarado extinto ou desnecessário. Ele estava em casa, sem trabalhar, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, que é o que a gente tem lá no artigo 41 da Constituição, que é a disponibilidade, mas arrumaram um novo cargo para ele ocupar. Então, agora ele vai ser aproveitado. Então, ele estava lá na casa dele, sem trabalhar, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço. Opa, arrumamos um cargo aqui para colocar o Joãozinho que está lá em disponibilidade. Joãozinho, volta, você vai ser aproveitado. Então, a disponibilidade o aproveitamento é a volta da disponibilidade. O aproveitamento também é uma forma de provimento, por quê? O cargo estava vazio, vou pegar o Joãozinho que estava lá na casa dele, vou ocupar aquele cargo. Depois, penúltima forma de provimento é a reintegração. A reintegração, o que eu quero que venha imediatamente na nossa cabeça? A reintegração é a volta do demitido. Demitido, mas ele conseguiu, seja na via administrativa, seja na via judicial, anular aquela penalidade de demissão e aí ele vai voltar para aquele cargo. Então, reintegração, a gente sempre vai lembrar da volta do demitido. 2 pontos importantes que a nossa banca ama mudar com relação à reintegração. Primeiro, a reintegração, ela necessariamente vai ser para servidores estáveis. É texto de lei. A Lei 8.112, quando ela fala de reintegração, ela fala que é a volta do servidor estável que foi demitido.
Então, ele tinha instabilidade quando ele estava na atividade, foi demitido, conseguiu anular a demissão, então ele vai ser reintegrado. Ah, Flávia, mas sacanagem no cara do não estável. Gente, a gente não pode entrar nesse caso em discussões que ainda não tem uma doutrina majoritária, um entendimento. Então, bora texto de lei. Reintegração é para o servidor estável. E o segundo ponto, como esse servidor ele foi demitido, sendo que ele não deveria ter sido demitido, ele vai voltar com ressarcimento de todos os seus direitos. Porque, afinal de contas, ele foi demitido, ficou em casa sem trabalhar, sem receber, sem cargo, durante sei lá quanto tempo. E aí, agora, ele vai conseguir provar que ele não deveria ter sido demitido, anulou a demissão e vai voltar. Se ele ficou, sei lá, 1 ano em casa, ele vai ter direito ao ressarcimento de todos os direitos que ele faria jus ao longo desse 1 ano. Então, vai receber tudo que ele deixou de receber. Se durante esse 1 ano era para ele ter sido promovido, vai ser promovido, porque não foi culpa dele, né? Ele provou que ele não tinha que ter sido demitido. É uma anulação. A anulação tem efeitos ex tunc, anulação retroativa. Então, ele volta com ressarcimento de todos os direitos que ele deixou de receber. E, por fim, E se ele não fosse estável, o que acontece? Se ele não for um servidor estável? A demissão, teoricamente, a demissão se converteria em exoneração. Porque exoneração é tirar do cargo, mas sem aplicar penalidade. A gente tem algumas decisões já que falam que deveria se aplicar, inclusive, para o servidor não estável, porque se a anulação é uma coisa que aconteceu ilegal, não tem por que fazer essa diferenciação, mas, teoricamente, seguindo o texto da lei, eu simplesmente converteria a demissão em exoneração. Porque exoneração é uma forma de vacância do cargo também, é tirar alguém do cargo também, mas sem ser uma penalidade, sem estar aplicando uma penalidade para ele. Tá bom. E, por fim, a última forma de provimento que nós temos na Lei 8.112 é a recondução. A recondução, primeira coisa, também é para servidor estável. Então, do mesmo jeito que na reintegração, a Lei 8.112 fala de recondução para servidor estável, e ela traz a possibilidade de recondução em 2 situações. A primeira situação é quando eu passo para um novo cargo, passo num concurso público, ou para um novo cargo, em que eu tenho que, obviamente, me submeter a um novo estágio probatório, porque o estágio probatório é para cada cargo, e aí, por algum motivo, eu sou reprovada nesse novo estágio probatório. Então, fui para o novo cargo, fui reprovada nesse novo estágio probatório, o que eu posso pedir? A minha recondução para o cargo anterior. Então, eu peço para voltar para aquele cargo anterior, em que eu já tinha estabilidade, né? Pede para falar, galera, não, na verdade, eu gosto de vocês aqui mesmo, aquele não. Então, eu peço a minha recondução. A recondução acontece muitas vezes até quando eu não gosto mesmo do novo cargo. Já vi acontecendo. Já? A lei fala em reprovação em novo estágio probatório, é possível. Tipo, fui lá, não gostei do novo cargo e vou voltar para esse cargo anterior. E a segunda... Isso acontece muito. E a segunda hipótese de recondução que a gente tem é quando... Ih, Flavinha saiu, me deixou sozinho. Flavinha, volte! Bom, galera, a Flavinha abordou 3 pontos aqui na nossa revisão. Ela vai voltar. 3 pontos aqui na nossa revisão. Ela falou, então, da organização administrativa, que é aquele primeiro ponto que está sempre no edital de direito administrativo na PF. Ela falou de licitação, claro, a lei velha, não a lei nova. A lei nova não cai no concurso da Polícia Federal. E ela falou também, agora estava falando para a gente, sobre essas formas de provimento de cargos públicos com base na 8.112. Aí, ó, já pediu aqui de volta. Pronto. Flavinha me abandonou. Fiquei até meio chocado aqui. Como assim, Flavinha? Que você fez isso comigo? O que você fez, Flavinha? Eu não sei. Eu comecei a te ouvir, mas eu não conseguia me enxergar. Eu suei. Eu fiquei desesperado aqui, cara. Tive que rolar um improviso aqui. Gente, a professora não é muito boa com essas tecnologias. Mas vamos lá. Você estava falando da recondução. Da recondução. Isso. A primeira é quando eu sou reprovada no novo estágio probatório. E a outra forma, a segunda forma que a gente tem de recondução é quando eu tenho a reintegração de uma outra pessoa. Imagina o seguinte, tá? Vou imaginar nós dois aqui só para todo mundo conseguir enxergar. Imagina que você, Bruno, foi acusado de ter feito alguma coisa e você perdeu o seu cargo. Eu sei que você não fez nada, pelo amor de Deus, nunca na vida. Mas vamos imaginar que você perdeu o seu cargo e você foi demitido. Vamos imaginar que eu ocupo o mesmo cargo que você, no caso não, porque eu sou do Legislativo e você é da Polícia Federal, mas vamos imaginar que eu sou da PF também. E aí me colocam no seu cargo. Falar, o cargo do Bruno tá vazio. Vamos colocar a Flávia ali no cargo do Bruno. Só que você consegue demonstrar que você não fez nada de errado. E você consegue anular a sua demissão. Quando você anula a sua demissão, o que acontece com você? A forma de provimento anterior, reintegração.
Quando você vai chegar lá no seu cargo, você vai olhar e vai ver que eu tô no seu cargo, você vai falar, filha, vaza. Vaza, Flávia, o que você tá fazendo aqui? Eu nunca tinha que ter sido demitido, eu consegui anular a minha penalidade de demissão e fui reintegrada. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser reconduzida ao meu cargo anterior. Então, você foi reintegrado, em virtude da sua reintegração, eu sou reconduzida para o meu cargo anterior. Só que aí, Bruno, olha que maravilha essa pegadinha de prova que já apareceu sei lá quantas vezes pra gente. Você, quando você é reintegrado, eu falei que você volta com ressarcimento de tudo que você deixou de receber, certo? Uhum. Você estava na sua casa, anulou sua demissão, você foi reintegrado, voltou com ressarcimento de todos os direitos. Eu volto para o meu cargo anterior através da recondução sem indenização nenhuma. Eu não tenho que receber nada, por quê? Porque eu estava trabalhando normal. Eu só mudei de cargo, voltei para o meu cargo anterior. Então, a recondução é sem indenização. A reintegração é com ressarcimento. Tá Opa, certo? essa é boa, hein? Boa, Essa é né? boa para cair. E troca uma palavrinha, Uma palavra. ainda mais essa prova da PF, que é a prova Sebrasp, CESP, que é julgar itens, né? Eles trocam uma palavra ali e colocam o resto todo certinho, que eu chamo de canto da sereia, né? Vai te levando lá pro fundo do mar e você morre afogado. Por quê? Porque eles colocam tudo bonitinho, tudo conforme a lei, tudo conforme uma súmula, tudo idêntico, muda uma palavra, muda todo o sentido do item, e aí você tem que julgar ele como certo ou errado. Se você não lê devagar, e gente, uma prova de itens, igual vocês vão fazer, é ler com os dedos mastigando as palavras. Cada palavra importa. Não tem essa de ler rápido, não. É 120 itens, 3 horas e meia. Dá tempo tranquilo de fazer. É muito pouca questão. Uma coisa que eu falo muito é quando a gente vai fazer treinamento de questão e tal, pelo menos, eu tinha essa mania. Quando eu era professora de faculdade, eu reparava muito isso nos alunos, de anotar as coisas, sabe? Você tem ali... Eu também. Grifa, né? Cortar, circular, colocar setinha, colocar coração. Me dava desespero, às vezes, quando eu pegava prova de aluno meu na faculdade, aquela prova bonita, aquela que parece que acabou de receber a prova, sem uma anotação, sem um... Como é que raciocinou, gente? Sem anotar. Eu acho que é importante pra gente isso, assim. Até porque depois você volta naquela questão, eu tava em dúvida. Não, mas eu anotei aqui quando eu li que era isso. O nosso inconsciente traz muitas vezes, né, aquilo que a gente escutou e depois você começa a cuidar daquilo, né? O que mais acontece, né? A gente mudar na última hora porque você... mas será que é isso mesmo? Agora eu tô pensando. Então, anotar o que vem na sua cabeça, rabiscar para facilitar esse... E em especial, Flavinha, a prova de delegado. É prova, né? Eu amava fazer prova de concurso. Então, eu gostava por causa disso. Assim, eu ia trabalhando na minha cabeça ia a mil, assim, que eu colocando as coisas e eu acho que ajuda muito isso. E a prova da PF, por exemplo, você pega uma prova que tem 100 questões com 5 alternativas, você vai julgar 500 itens, né? 5 vezes 100. Então, você vai julgar 500 itens. A prova da PF, você vai julgar 120 itens, né? Então dá tempo tranquilo de você fazer isso lentamente, circulando, cortando, analisando cada palavrinha, tá bom? Flavinha, vou abrir aqui os comentários para ver se tem alguma dúvida da galera, para ver se a galera tá com alguma dúvida aqui, mas fala aí. Só uma coisa assim, que quando eu tava quase entrando, faltando 1 minuto, eu falei, cara, eu tenho que falar dessas 3 súmulas com vocês rapidamente. Opa, 3 súmulas. Todo mundo, cuidado, vai lá depois dar uma lida na súmula 633, 634 e 635 do STJ. A súmula 633, 634 e 635, elas foram editadas, né, há um ano e pouco, enfim, pelo STJ. E vai cair. Um ano? Vai cair. Vai cair, com certeza vai cair. Pontos bem importantes, então não deixem, tá? Uma fala com relação à improbidade, uma fala com relação ao prazo decadencial e a última, que é a 635, que fala do prazo prescricional da Lei 8.112. Ele fala quando que começa a contar o prazo de prescrição para aplicação das penalidades da Lei 8.112 e traz a prescrição intercorrente, que era até então o entendimento que a gente tinha só doutrinário, mas que agora a gente tem lá previsto na súmula 635. Então, por favor, gente, não deixem, tá? De dar uma lida. Às vezes, sei lá, alguém tá estudando aí com edital, com um vademecum que talvez não tá com essas súmulas, enfim. Vai lá, procura lá no site da STJ essas 3 súmulas, que eu acho bem boas essas questões de prova. 634, 635, 636, é isso? 633, 634 e 635. Gente, súmula do ano passado. Galera, vou dar essa dica, não é só da Flavinha, não. Súmula de 2020 vai cair na sua prova.
Exato. de qualquer matéria. Súmula de 2020, eu vou repetir, vai cair na sua prova. Depois eu vou filmar essa minha fala e vou publicar. Súmula de 2020 vai cair. Você tem que estudar súmulas de 2020 nessa sua última semana de reta final. Carlos Siebra já está com a súmula 635 na ponta da língua. Já até mandou aqui, ó, que começa a contar pelo responsável que tem competência para apurar. Bem importante essa súmula mesmo. Aqui, ó. Alteração do pacote anticrime na lei de improbidade. Muita gente apostando nisso. Isso vai cair. Eu vou falar dela no hora H, mas... Hora H. Não, então no hora H. Hora H. Só no hora H. Então, galera, faz matrícula aí agora no Hora H, supremotv.com.br. A promoção de 50% de desconto acaba amanhã e acaba mesmo. Não vai me mandar mensagem terça-feira contando história triste. Ai, eu esqueci, me arruma o desconto, por favor. Desculpa, o meu cachorro adoeceu, minha unha encravou, né? E começa a contar um monte de história triste. Gente, amanhã acaba o desconto no Hora H. Faz hoje aí a sua inscrição no melhor evento de véspera. Eu concordo com os comentários aqui. Flavinha, melhor professora de Direito Administrativo do Brasil. Eu concordo. Você concorda, Flavinha? Mas você é suspeito. Você não pode falar nada, não. Não, de jeito nenhum. Tem muita gente boa aí no Brasil. Flavinha, uma dica de improbidade aí, estão pedindo aqui, ó, uma dicasinha de improbidade que você olha assim, isso aqui de improbidade sempre cai... Eu estou pensando em alguma que eu não vou falar no hora H, porque eu vou falar de improbidade com relação a agentes políticos, vou falar com relação ao artigo 17, parágrafo 1º. Eu acho que um ponto... eu vou falar com relação ao prazo de prescrição. São os 3 temas que eu acho que eu coloquei para a gente falar no hora H de improbidade. Mas um tema que é sempre bom, né, a gente lembrar com relação à improbidade administrativa é com relação a quais são as entidades que sofrem atos de improbidade que estão lá no artigo 1º. Por quê? O artigo 1º caput, ele traz aquelas entidades que a gente sabe que, né, que se eu praticar algum ato contra, eu vou sofrer todas as sanções da lei 8429. Então, administração direta, indireta e fundacional, aquelas entidades que recebem a participação do erário correspondente a mais de 50%, empresas incorporadas ao patrimônio público, o caput é de boa. O problema é que no parágrafo único do artigo 1º, a gente tem 2 entidades diferentes que podem também sofrer atos de improbidade, que são aquelas entidades que recebem benefício, incentivo ou subvenção, recebem algum tipo de ajuda da administração, que não é realmente a repasse de verbas, e aquelas entidades para as quais o erário corresponde a menos, o erário participa com menos de 50%. Né? Às vezes eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e recebo uma ajuda, por exemplo, da União, editor de um convênio que a gente firmou. Se essa ajuda do erário, né, dos cofres públicos, corresponder a menos de 50%, eu posso sofrer atos de improbidade. Então, se alguém que trabalha comigo praticar um ato contra essa pessoa jurídica, é improbidade. Só que o parágrafo único, ele limita a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Lá no parágrafo único, a gente tem essa observação. Então, se a participação do erário corresponde a menos de 50% do patrimônio ou da receita anual da entidade, pode-se ajuizar uma ação de improbidade administrativa normal, mas a sanção patrimonial ela é limitada ao que veio dos cofres públicos. Normalmente, em prova objetiva, o que eles fazem? Mudam o mais 50% e o menos 50%. No caso em que o erário participa com mais de 50%, não tem sanção patrimonial. Não tem limite, aliás, né, para sanção patrimonial. Pode aplicar a sanção patrimonial inteira. Ao passo que, nas hipóteses em que a participação do erário corresponde a menos de 50%, aí sim eu tenho um limite para a sanção patrimonial, que está lá no artigo 1º, parágrafo único. Mas, ó, separei 3 pontos, se eu não me engano, 3 ou 4, sei lá, de improbidade para a gente falar no hora H, porque são pontos que, sem dúvida nenhuma, vão aparecer para a gente em prova. Show de bola. Flavinha, já estamos chegando a 1 hora aqui de live, foi o nosso combinado. Eu sei que a Maju está te esperando aí para curtir o domingo com a mamãe dela. E eu queria agradecer a você. Eu sempre falo isso, cara. A Flavinha é uma das amigas mais bacanas que existe. A pessoa sempre de boa. Nunca vi a Flavinha de mau humor, a Flavinha reclamando. Flavinha, eu sou muito seu fã. Obrigado por tudo, viu, minha amiga? Às vezes eu reclamo, sim, mas eu reclamo com meu pai e minha mãe. Com seu marido, né? Você falar Contados. de boa? De boa só se for com você, né? Ô, gente, amanhã tem processo penal. Quem está perguntando, amanhã às 8 da manhã, processo penal, convidado surpresa. Amanhã vocês vão saber quem é. 8 da manhã, eu espero vocês nessa segunda, na terça, na quarta, na quinta. É a semana da Live Federal, ajudando de verdade, gratuitamente,
todos aqueles que querem fazer uma revisão séria, adequada e focada na prova da PF. Eu quero todos vocês como meus colegas. Imagina amanhã você ser meu chefe. O Bruno, vai lá para a operação, lá na cabeça do cachorro. Pô, chefe, você foi meu aluno, me ajuda aí. Tô velhinho aqui já. Não, você vai sim, porque agora é assim que manda, os novinhos dominam. Galera, nós vamos ser colega. E eu agradeço a audiência de todos vocês. Flavinha, seu abraço final. Gente, obrigada pela companhia, né? Eu sei que tá todo mundo aí nesse momento de ansiedade. Eu sei que vocês estão passando por uma ansiedade maior, né, do que normalmente em outros concursos públicos a gente passa, mas é isso que o Bruno vem repetindo cada vez mais. Eu acho que todo mundo do time Supremo repete. Eu tenho falado muito isso com vocês também quando vocês me mandam mensagem aqui no Instagram. Agora é o momento de ter calma, vocês fazerem a parte de vocês, né? Fatores externos não podem atrapalhar a preparação de vocês, então vocês estão aí ansiosos, vai ter prova, não vai ter prova, se prepara para ter, porque se eventualmente, né, acontecer alguma coisa, a prova for adiada, você vai olhar e falar, putz, fiz minha parte, agora deixa eu fazer mais um pouquinho então, vou ter mais tempo para eu estudar, mas façam a parte de vocês podem ter certeza que a gente aqui do time Supremo também está fazendo a nossa, a gente vai ficar com vocês aí durante essa semana, não só com essas lives do Bruno, mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que só me mandar mensagem aí no inbox que eu tento responder e conversar com todo mundo. Pra gente, não só, a gente tá aqui com vocês não só nessa parte acadêmica, né, e de disciplina e de pensar em pontos importantes, mas ficar junto com vocês mesmo, do lado, pro que vocês precisarem. Então, vocês podem ter certeza que a gente tá aqui e, óbvio, né, a gente tá doido para comemorar também essas aprovações todas aí e dar notícia pra gente depois. Gente, obrigado pela audiência, bom domingo. E hoje é um domingo especial, vamos estudar, que falta uma semana para a prova, vamos dar esse gás final, você descansa na outra semana, tá bom? Quero todo mundo hoje conectado, quem acordou cedo, já senta a bunda aí agora, já está assistindo a live, já anotou as dicas, pega o que a Flavinha falou, já vai estudar, organize o seu domingo de estudos, vai assistir às aulas do Supremo, a nossa preparação para delegado federal, para a gente, para escrivão, ficou realmente incrível. Eu tenho certeza que a maior parte dos candidatos aprovados terão estudado conosco no Supremo. Então aproveita esse domingão, vamos estudar. Eu vou preparar a aula daqui a pouco, por que você não pode estudar também? Eu e Flavinha somos concursados, acordamos 8 da manhã em pleno domingo para estar junto com vocês de mãos dadas. Então vamos usar esse domingo. Meia mesmo. Oi? Você acordou 8, no meu caso eu acordei 5h30. Minha filha já é grande, né, Flavinha? Mas claro, quero que a Maria Júlia já fique do tamanho da T. Pois é. Então, pessoal, eu quero vocês aí estudando esse domingo inteiro, conectados nos estudos, para a semana que vem fazer uma prova brilhante. Nós vamos ter uma semana de muita revisão, de muito estudo, de mãos dadas até a aprovação. Beijo, Flavinha, obrigado. Beijo, gente. Tchau.